chegou lá. A paz de Cristo seja com todos vocês. Amém? Sejam bem-vindos. Em nome de Jesus. Hoje eu quero falar sobre obediência. Obediência ao Senhor. Como eu fixei aí no comentário acima, Deus quer a obediência da sua vida e da minha vida. Amém? Uma palavra de fé, uma palavra verdadeira, uma palavra poderosa. Ô glória! Você que puder, por gentileza, curta essa live para que vidas possam ser alcançadas. Amém? Em nome de Jesus. Sejam bem-vindos todos vocês, em nome de Jesus. A paz seja com todos. Aqui agora são 18 horas e 17 minutos, aqui em Rio de Janeiro, Jacarepaguá. E eu quero tratar com os irmãos um assunto muito importante. Aliás, toda a palavra de Deus é importante. Tudo que se refere a Cristo é de extrema importância. Amém? Eu não ia entrar agora, eu entrei pela manhã, às 11h30, mas essa palavra que veio ao meu coração agora, no livro de Gênesis capítulo 12, versículo 1, aonde Deus chama Abraão. Eu creio que os irmãos conhecem essa palavra, mas é de extrema importância, estamos aqui falando sobre ela. Amém? A paz seja com vocês, todos que estão chegando, amém? Vamos ler? Gênesis, capítulo 12, versículo 1. A palavra diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Lembrando que aqui não era Abraão, era Abrão. Certo? Aqui Deus está chamando Abrão. Mas, quando Deus chama Abrão, eu e você hoje sabemos que quem chamou Abrão foi Deus. Foi o Espírito de Deus que falara ao coração de Abrão. Mas, veja só que naquele tempo, Abrão, ele não sabia quem falava com ele. Abrão não conhecia o Deus de Israel. Mas a palavra diz que, ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra. Deus deu uma ordem. Deus deu uma direção. Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Ou seja, Abrão, ele não sabia quem falava com ele, mas o interessante é que Abrão, ele ouviu e obedeceu. Abrão não tinha com ele as escrituras. Ele não tinha a Bíblia em suas mãos para poder ler e saber, peraí, quem está falando comigo é o Deus que criou os céus e a terra. Não. E hoje, agora, o que o Senhor quer da minha vida e da sua vida é obediência. Amém? Obediência. Abraão ouviu a voz de Deus, mas sem saber, ele não questionou. Abraão poderia dizer: quem está falando comigo? Quem é essa voz que fala comigo? Da onde vem essa voz? Eu não conheço.
Abraão poderia ter falado: eu não vou obedecer porque eu não sei quem fala comigo. Mas a Bíblia diz que Abraão, ele obedeceu. E hoje, nós temos isso aqui conosco, ó. Eu sempre gosto de mostrar. Isso aqui, ó, a Bíblia, os ensinamentos de Cristo para conosco. E mesmo assim, muitos não querem obedecer. Entenderam agora o porquê dessa live? Porque Abraão, ele só tinha com ele aquela voz. Abraão tinha tudo para não obedecer e seguir o rumo dele, a vida dele. Mas ele obedeceu, meus amados. E hoje Jesus deixou os ensinamentos, Jesus deixou as escrituras. Jesus deixou o Espírito aqui na terra. E mesmo assim, o homem continua com o coração duro. A mulher continua com o coração duro. E o mais triste de tudo isso é que tem muitos crentes, muitos irmãos e irmãs que estão com seus corações duros. São rebeldes. Não querem obedecer à palavra de Deus. Essa é a questão. Então, Abraão, ele vem dando um exemplo para a minha vida e para a sua vida de como devemos estarmos na presença do Senhor. Abraão, ele não rejeitou a voz do Senhor. E hoje tem muitos irmãos em Cristo. Eu não falo de ímpios, eu não falo de incrédulos. Eu entendo eles. Eles estão no tempo da ignorância. Mas eu falo da igreja. Muitos estão tapando os ouvidos para a palavra de Deus. Muitos estão rejeitando a palavra de Deus. Muitos não querem mais ouvir a palavra de Deus. Para muitos crentes, eu vou falar, Jesus, para muitos crentes, a palavra de Deus é um fardo. É chata. Mas Abraão, ele nos dá o exemplo de como ouvir, obedecer e praticar. Abraão ouviu Deus falar com ele. Abraão obedeceu e Abraão praticou. Amém? Glória a Deus. E hoje, muitas das vezes, a igreja não quer ouvir. Não quer ouvir. E aí começa a falar: não, mas essa palavra é muito dura. Ah, essa palavra não é para mim. Ah, não gostei daquela pregação, não. Não, mas não é assim. Deus, ele fala aquilo que nós precisamos ouvir. Abraão ouviu aquilo que Deus queria que ele ouvisse. Abraão não ouviu aquilo que ele queria ouvir. Para quem não sabe, Abraão, o seu pai, o pai de Abraão, ele fazia imagens de esculturas. O pai de Abraão fazia ídolos. Por que Deus mandou que Abraão saísse daquela terra, da parentela dele? Por quê? Porque era uma terra pagã. Então Deus queria tratar... Eita glória! Então Deus queria tratar com Abraão, mas fora daquele lugar. E muitas das vezes o Senhor fala ao nosso coração para que nós viemos a sair de coisas que não convêm. Muitas das vezes o Senhor usa seus servos, suas servas, por meio da palavra, por meio do Espírito, para nos avisar, para nos alertar, nos dando uma direção a seguir. E muitas das vezes nós não obedecemos ao Senhor. Amém? Então o Senhor quer nessa hora, da minha vida e da sua vida, obediência. Deus, ele quer obediência. Assim como Deus disse para Abraão, para que Abraão saísse daquela terra, do meio da parentela dele, a qual não convinha ao Senhor, Deus hoje, ele quer que venhamos a sair de coisas que não convêm a ele. E que coisas são essas, irmão Luiz? Me faz entender. É simples. O pecado, a desobediência, a rebeldia, a dureza do coração. É isso que Deus quer da nossa vida, que nós venhamos se afastar dessas coisas, das más companhias, dos maus costumes, das rodas dos escarnecedores. É isso que Deus quer. Nós temos isso aqui hoje, ó, para nos guiar, para nos dar direção pelo Espírito Santo. E muitas das vezes endurecemos nossos corações. Muitas das vezes não queremos dar crédito à palavra de Deus.
Mas naquele tempo, Abraão ouviu a Deus, sem saber quem lhe falara, sem saber quem lhe chamava, e sem saber quem lhe dava direção. Amém? Então, como eu disse, meus irmãos, Abraão tinha tudo para dizer não. Mas ele ouviu a voz do Senhor, e hoje o Senhor fala ao teu coração: obedeça a minha palavra, ouça a voz do meu espírito. Muitos têm colocado ouvidos em coisas que não convêm. Tem muitos crentes que estão dando ouvido à fofoca. Tem muitos crentes que estão dando ouvido às coisas da carne, mas não estão ouvindo a palavra, estão ignorando, estão rejeitando. E aí? Então Abraão, ele nos dá um exemplo de como sermos homem de Deus, mulher de Deus, obedientes e temente a Deus. E podemos ver a trajetória de Abraão. Abraão foi chamado pai na fé. Abraão, ele tinha uma intimidade com o Senhor. Abraão foi-lhe feito promessas. Mas porque Deus, ele sondou o coração de Abraão. Entenda uma coisa, meus amados. Quando Deus chamou Abraão, Deus tinha sondado o coração dele. Deus tinha sondado o coração de Abraão. E Deus sabia que Abraão ia ouvir a voz dele. E hoje, nessa hora, o Senhor está sondando corações. O Senhor está sondando o meu coração. O Senhor está sondando o teu coração. O Senhor sabe se nós vamos obedecer ou não. O Senhor sabe disso. O Senhor sabe. E muitos irmãos continuam rejeitando a boa palavra, as boas novas de Cristo. Então, meus amados, não é mais tempo. Não é mais tempo de ignorar a palavra do Senhor. Não é mais tempo de rejeitar a palavra do Senhor, porque aquele que rejeita a palavra, rejeita Cristo. Eu vou repetir. Aquele que rejeita a palavra, rejeita o próprio Cristo ressurreto. Aquele que se entregou na cruz pela minha vida e pela sua vida e pelo amor do mundo. Então, queridos, é tempo de ouvirmos a palavra. É tempo de guardar a palavra. E é tempo de praticar a palavra. Quantas vezes o Espírito Santo já não falou ao teu coração: sai disso, não vá lá, não faça isso. Quantas vezes Deus falou contigo em palavra, e por meio de mensagens, ou talvez de um louvor, ou em sonhos, Deus te dando uma direção a seguir e você ignora. O que Deus quer, meus amados, é obediência. Ah, irmão Luiz, mas eu fui ensinado que Deus, ele quer só o coração. É mentira. Deus não é açougueiro e Deus não é cardiologista. Amém? Deus, ele quer obediência. Deus, ele quer obediência. É isso que Deus quer. Obediência. Deus, ele quer temor. Então que possamos sermos como foi Abrão. Obedientes à palavra do Senhor. Dando ouvidos à palavra do Senhor. Por que hoje muitos irmãos em Cristo estão morrendo espiritualmente? Por quê? Porque não ouve mais a palavra. No livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, a palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A fé não vem por ouvir fofoca. A fé não vem por ouvir disse-me disse. A fé não vem por ouvir piadinhas. Não. A fé vem pelo ouvir a palavra. O que gerou fé no coração de Abraão foi a palavra de Deus, quando penetrou no coração dele. Eu vou repetir aqui, estamos em Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Amém? Ou seja, Deus, ele queria tratar com Abraão, mas tinha que ser fora daquele lugar.
E a palavra diz para a minha vida e para a sua vida hoje que devemos sair de certos lugares. Devemos sair de lugares que não agradam ao Senhor. Devemos sair de lugares que não convêm ao Espírito Santo. Devemos sair de lugares que não agradam ao Espírito de Deus. Amém, meus irmãos? Porque tem muitos irmãos e irmãs que estão andando em lugares que não agradam ao Espírito Santo. Tem muitos irmãos e irmãs que estão colocando os pés aonde não agrada o Espírito Santo. Tem muitos irmãos e irmãs que estão colocando seus olhos aonde não agrada o Espírito Santo. Tem muitos irmãos e irmãs que estão falando coisas, estão saindo palavras de suas bocas que não convém nem agrada o Espírito Santo. Tem muitos irmãos que estão desejando no seu coração coisas que não convém ao Espírito Santo. Tem muitos irmãos e irmãs que estão pensando com pensamentos que não convém ao Espírito Santo de Deus. E da mesma forma que Deus mandou que Abraão saísse daquele lugar, Deus está falando por meio da palavra dele: saia você também desse lugar que não convém. Saia desse lugar que você sabe qual que é. Você sabe aonde você tem ido. Você sabe o que você tem pensado. Você sabe o que tem visto, falado e desejado no coração. Você sabe. E Deus, por meio da palavra, está dizendo: saia. Saia. Ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Esse é o tempo. Esse é o tempo. Entenda uma coisa. O único interessado nessa história em que você não dê ouvidos à voz de Deus é o diabo. O único que quer levar seus pés a escorregar, a vacilar, é o diabo. Se Abraão endurecesse o coração dele aqui, não estaríamos falando de Abraão aqui agora. Amém? Se Abraão fosse rebelde, não estaríamos falando com Abraão aqui agora. Não estaríamos. Amém? A paz do Senhor Jesus seja com todos vocês que estão chegando. Que Deus vos abençoe. Amém? Estamos aqui em Gênesis capítulo 12, versículo 1. Aonde Deus chama Abraão para uma grande obra. Amém? E Deus quer fazer na sua vida, meu irmão, na sua vida, minha irmã, uma grande obra. Deus, ele quer realizar seus sonhos. Deus, ele quer trabalhar na tua casa. Deus, ele quer trabalhar na tua família. Mas é necessário que você seja obediente à palavra dele. É necessário que você ouça a palavra de Deus. É necessário que você guarde a palavra de Deus. E é necessário que você viva e pratique a palavra de Deus no seu dia a dia. É necessário. É necessário. Após, vamos ver que Deus, ele fez promessa a Abraão. Abraão já era de idade, Sara já era de idade. A Bíblia diz que Sara não tinha mais o costume das mulheres. Sara não tinha mais o costume das mulheres por conta da idade. Sara não poderia ter filho. Mas Deus fez uma promessa a Abraão, que ele daria o filho da promessa. Oh, glória! E Abraão, ele foi abençoado. Mas só que Abraão teve que viver em obediência à palavra do Deus de Israel. E hoje, nessa hora, existe uma promessa sobre a sua vida. Existe uma promessa sobre a sua casa. Existe uma promessa sobre os seus filhos. Ei, existe uma promessa sobre os teus. Mas é necessário que você obedeça. Existe uma promessa, sim, mas existe uma condição. Qual é a condição, irmão Luiz? Aqui, ó. Isso aqui, ó. Olha a condição que existe, ó. Obedecer a palavra, ouvir a palavra, guardar a palavra e viver a palavra. Essa é a condição. Essa é a condição. Como eu disse, Deus deu uma ordem direta para Abraão. Se Abraão não obedecesse, você acha que Abraão seria lembrado? Não. Você acha que Abraão seria seria pai de multidões? Não. Porque Deus é com aqueles que obedecem. Eu vou repetir. Deus não tem parte com desobedientes. Eu vou repetir. Deus não tem parte com crente desobediente, rebelde. Deus tem parte com crente que obedece.
com o crente que ouve a palavra, com o crente que guarda e vive a palavra. Amém? Aí Deus tem parte. Assim como Deus teve parte com Abraão. Ô glória! Então, meus amados, é tempo de obediência. É tempo de obediência. É tempo de obediência. Talvez você entrou aqui pensando que você ouviu uma profecia, uma revelação, um falar em línguas estranhas. Não, meu irmão. Não. O que devemos ouvir é a palavra, a Bíblia, aquilo que Cristo quer falar com a igreja. Amém? Como eu sempre digo, é a palavra que edifica, é a palavra que vivifica, é a palavra. Amém? E eu tenho percebido que muitos irmãos e irmãs, muitas pessoas ímpias, incrédulos, estão buscando revelações, profecias, o falar de línguas estranhas. Essas lives estão assim, ó. Estão assim, ó. Mas quando na verdade não é isso que Deus quer. O que Deus quer é obediência. É obediência. O que adianta eu ficar aqui para você aqui falando em línguas, profetizando, revelando, mas se a minha vida aqui, ó, Luiz Alberto, não estiver em obediência ao Deus de Abraão, que adianta? Que adianta? Eu chegar aqui e fazer aquele movimento todo para te comover, dizendo algo que Deus não mandou dizer, invocando o nome do Senhor em vão, ou usando a palavra para poder me beneficiar. Que adianta? Que adianta? Devemos obedecer a Deus, meus amados. As promessas, elas hão de seguir aqueles que obedecerem ao Deus de Abraão. Eu vou repetir, meu irmão. As promessas hão de seguir aqueles que obedecerem ao Deus da Bíblia. Quer ser obediente, varão? Ei, varoa, quer ser obediente? Ei, varão, quer ser abençoado? Ei, varoa, quer ser abençoada? Quer ter um casamento abençoado? Quer ter uma família? Quer ter um lar abençoado pela graça de Deus? Querem ter filhos abençoados? Querem ter? Então obedeçam a palavra. Siga o exemplo de Abraão. Viva a palavra de Deus verdadeiramente. Viva a palavra de Deus, obedeça, dê crédito à palavra de Deus. Dê crédito. Não endureça o teu coração. Um conselho que eu deixo aqui: ei, não vá atrás de profetas, não vai atrás de quem revela, não vai atrás de quem interprete sonhos, não vai atrás de quem fala em línguas estranhas. Ei, irmão Luiz, você não crê nos dons? Eu creio, são bíblicos, mas o que mantém a igreja de pé é a palavra. O que sustenta o crente é a palavra. Cristo venceu o diabo no deserto pela palavra. Cristo não rodou, não profetizou, não fez nada. Cristo venceu pela palavra. E pela obediência a Deus. Então, meus irmãos, cuidado. Satanás também revela. Satanás também profetiza. Satanás também interpreta sonhos. Cuidado. É a palavra. É a palavra. Abraão não seguiu aqui revelação. Abraão não seguiu aqui profecia. Abraão não seguiu língua estranha. Olha o que Abraão seguiu. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Abraão ouviu, ele seguiu a voz de Deus. E é essa voz que temos que seguir, a voz do Senhor. A voz de Deus que devemos seguir. Somente.
O Deus de Abraão. Amém? Amém, irmã Raquel. Glória a Deus. Pode estar certa, minha irmã, que tem vitória aí, amém? Pode estar certa, minha irmã. Você pode estar certa que há algo na sua vida chegando de Deus, porque aquele que renuncia por amor a Cristo do Evangelho, minha irmã, o céu se abre. O céu se abre. Você pode ter certeza. Por mais que tenha doído, não tenha sido fácil, porque eu sei que não é. Mas quando Deus olha a sinceridade no coração do homem ou da mulher, em servi-lo, você pode ter certeza, minha irmã, que existe uma bênção chegando para a tua vida. E se você não tivesse feito essa renúncia, essa bênção não iria chegar. Amém? Na vida de Abraão foi assim. Abraão teve que fazer uma renúncia. Sabia disso? Abraão teve que renunciar. O que Abraão renunciou? Abraão renunciou à parentela dele, à terra dele e à casa do teu pai. Abraão também teve que fazer renúncia. Então vamos parar para poder analisar. Abraão ouviu a voz de Deus, guardou-a e a praticou. E ele renunciou. A vontade de Abraão era ficar lá. Mas ele renunciou. Então devemos renunciar. Devemos renunciar. E muitas das vezes a renúncia dói. Se eu disser para você que renunciar é fácil, eu estou sendo hipócrita, mentiroso. Renunciar dói. Mas é necessário. É necessário. Amém? Glória a Deus, irmã Raquel. Glória a Deus. Então, meus amados, devemos obedecer a palavra do Senhor. Devemos ouvir a palavra de Deus. Cuidado aonde você coloca os seus ouvidos. Cuidado aonde você coloca, os seus ouvidos para ouvir. Amém? Tenha muito cuidado. Devemos dar ouvido, devemos dar crédito à palavra de Deus. Somente a palavra de Deus. E como eu disse, eu não ia vir aqui agora, eu não ia entrar nessa live agora, porque eu entrei pela manhã, às 11h30. Mas o Senhor me trouxe aqui. Essa palavra veio ao meu coração e eu falei, eu vou entrar. Eu deixei de estar com os meus filhos ali, né, brincando com eles. Eu vou entrar aqui porque é de Deus. E eu creio que o Espírito do Senhor está falando do seu coração nessa hora. Obedeça a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus. Guarde a palavra de Deus no teu coração. E você verá o agir de Deus na sua vida. Abraão, ele estava lá na casa do pai dele. Ele estava lá na parentela dele, na terra dele. Abraão estava lá. Mas prove ao Senhor chamar Abraão para uma promessa. E hoje o Senhor te chama para uma grande promessa. Oh, glória! E qual é a promessa, irmão Luiz? A promessa da vida eterna. Oh, glória! A promessa da salvação. A promessa de termos nossos corpos semelhantes ao corpo de Cristo. Amém? Essa é a promessa. A promessa de estarmos com Cristo. A live é sobre o quê? A live é sobre obediência. Está no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Aonde Deus chama Abrão para que ele saia da casa do teu pai, da casa da parentela e da terra dele, e vá para um lugar a qual Deus lhe mostraria. A live é sobre isso, é sobre obediência, obedecer a Deus. Amém? Fique conosco, vamos ouvir a palavra. Então, a promessa para a minha vida e para a sua vida hoje, da parte do Senhor, é a salvação em Cristo. Oh, glória! É a salvação, meus amados.
Não há promessa maior para nossas vidas. Não há promessa maior que o plano da salvação por meio de Cristo. Essa é a promessa para esta hora. A salvação da sua alma. Se você obedecer a Deus, se você cumprir a palavra de Deus, se você viver a palavra de Deus, Deus ele é fiel para trabalhar na tua casa. Deus ele é fiel para trabalhar nos teus. Deus ele é fiel. Deus ele é fiel. Amém? Então, meus irmãos, esse é o tempo. É tempo de obedecermos a palavra de Deus. Não é mais tempo de fecharmos nossos ouvidos. Não é mais tempo de endurecermos o nosso coração. Não, 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 não. É tempo de seguirmos o exemplo de Abraão. Ouvir a palavra, guardar e praticar no nosso dia a dia. Por que que o homem erra? Por que que a mulher erra? Por que que o homem peca? Por que que a mulher peca? Porque não ouve a palavra. Não guarda a palavra. Porque nós temos a Bíblia conosco, o manual do homem e da mulher, ensinando como proceder, como viver, como andar diante da palavra, diante da presença de Deus. Mas é necessário darmos ouvido, darmos crédito. Eu vou repetir o que eu disse no início. Abrão, ele não tinha a Bíblia em suas mãos. Ele tinha apenas com ele uma voz, lhe dando uma direção, lhe dando um caminho e lhe dando uma ordem. E Abraão, ele ouviu e obedeceu. E hoje, o crente com a Bíblia na mão, para guiar os seus passos segundo a vontade de Deus, mesmo assim, escolhe desobedecer a Deus. Mesmo assim, escolhe ignorar a palavra de Deus. Mesmo assim, rejeita a palavra de Deus e coloca os seus ouvidos em coisas que não convêm, em coisas que não edificam. Mesmo assim. Mesmo assim. Mas hoje o Senhor está falando por meio da palavra que Ele quer obediência. Ele quer tratar com cada um de nós. Talvez você pense assim, poxa, pedi a Deus isso, pedi a Deus aquilo, a minha casa está assim, a minha família está assim. Talvez você é aquela pessoa que vai para a igreja, que vai para os templos, senta no banco, ouve a palavra, mas você não vive a palavra, você não dá crédito. E a sua vida continua a mesma coisa. A sua casa continua a mesma coisa. Aí você pensa assim, poxa, será que Deus me esqueceu? Nada acontece? Não, querido, Deus não te esqueceu. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas só que é necessário conserto. É necessário se consertar com o Senhor. É necessário arrependimento, mudança. Darmos ouvidos à palavra de Deus é necessário. É necessário. Como eu disse, Deus não tem parte com crente desobediente. Deus não tem parte com crente que não quer ouvir a palavra. Deus não tem parte. Deus não tem parte com crente rebelde. Deus não tem. Aquela que obedece. Aí Deus é com eles, como Deus fora com Abraão. Amém? Por que Deus foi com Abraão? Porque Abraão obedeceu a Deus. Abraão ouvia a voz de Deus. E Abraão era diferente de nós? Abraão era o super crente da época? Não. Abraão era isso aqui, ó. Ele era carne como eu e você. Porém, ele fez uma escolha. Ele escolheu obedecer. Ele escolheu obedecer. Ele poderia ter escolhido rejeitar a palavra. Ele poderia ter escolhido não ouvir a voz de Deus. Ele poderia. Mas ele escolheu obedecer. E eu faço uma pergunta hoje aqui para você que está ouvindo essa live. O que você escreve aqui embaixo, aqui no comentário. O que você escolhe hoje? Obedecer ou desobedecer a Deus? Eu vou escrever aqui agora, aqui, ó. Eu vou ser o primeiro a escrever aqui, ó. Eu vou ser o primeiro a escrever. O que você escolhe hoje? Obedecer ou desobedecer? E aí? Responde para si mesmo.
Eu escolho obedecer. Já está aí, ó, já coloquei meu comentário. Eu escolho obedecer. Amém? Devemos seguir o exemplo de Abraão. Devemos obedecer a palavra. Vivermos a palavra verdadeiramente como tem que ser. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Então, meus irmãos, é tempo de obedecermos a palavra. Não é mais tempo de ficarmos distantes do Senhor, não é mais tempo. Aí eu quero entrar agora no finais dos tempos. Olha, meus amados, como está o tempo. Olha como está o tempo. Os sinais estão aí, ó, da volta de Cristo. E se Cristo vier e te encontrar em desobediência, em rebeldia, com os ouvidos tapados, rejeitando a palavra dele, tu acha que vai subir no arrebatamento? Tu acha que tu vai para a glória? Não vai mesmo. Não vai. Se Cristo voltar, porque ele virá, e me encontrar em desobediência, rejeitando a palavra dele, você acha que eu vou subir no arrebatamento? Eu não vou, querido. Eu não vou. Então devemos estarmos enquadrados na palavra. Devemos estarmos em obediência à palavra de Deus. É isso que devemos. Estarmos na palavra. A palavra é Cristo. O profeta Isaías disse: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito, Pai? E hoje está assim. Deus está usando homens e mulheres para falar na terra a sua palavra, a sua vontade, o seu querer. E muitos ignoram, não dão crédito. Dão crédito para tantas coisas fúteis, mas não dão crédito para a palavra. Não dão crédito. Então, queridos, é tempo de obedecer a palavra. Esse é o tempo. Jesus Cristo está voltando. O arrebatamento vai acontecer. E só vai subir para encontrar com Cristo nos ares o crente que obedeceu a palavra. O crente que ouviu a palavra. O crente que guardou a palavra. O crente que viveu a palavra. Amém? Esse é o tempo. Tempo de obediência. Para quem está chegando agora, estamos falando sobre obediência. Obedecer a palavra do Senhor. E eu não tenho dúvidas de que o Senhor está falando aos corações nessa hora. Eu não tenho dúvida. Mas é necessário darmos ouvido à palavra de Deus. Ouvirmos os ensinamentos do Senhor. Guardarmos e colocarmos em prática. Eu vou ler de novo, Gênesis 12:1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Deus estava mandando Abraão sair do meio do pecado. Deus estava mandando Abraão sair das coisas que não convêm a ele. E Deus hoje nessa noite, ele fala por meio da palavra para que o seu povo saia do pecado, para que o seu povo saia da imundícia, para que o seu povo saia das coisas que não agradam a ele. É isso que Deus quer. Que saiamos das coisas que não convêm, que venhamos a nos afastar, nos desligar, a romper com as coisas que não agradam ao Senhor. É isso que Deus quer. Obediência dos nossos corações. Deus, ele procura hoje corações obedientes. Deus, ele procura aqueles que querem obedecer. Deus, ele procura hoje. Deus está em busca de corações obedientes, corações quebrantados, corações que estejam dispostos a obedecer e a viver a sua palavra, como Abraão. Deus procura hoje os Abraão na terra. E aí? Amém? Em nome de Jesus.
Então, meus amados, peço que vocês reflitam sobre essa palavra. Não é mais tempo de vivermos dessa forma, não. É tempo de obediência ao Senhor. Esse é o tempo. Obedecer a Deus, a sua palavra, os seus mandamentos. Cumprir com aquilo que Deus quer que venhamos a cumprir aqui na terra. Esse é o tempo. Em nome de Jesus. Amém, meus amados? Esse é o tempo. Eu vou estar deixando aqui o meu WhatsApp aqui. Teve irmãos aqui que pediram oração. Eu peço que, por favor, me chame no WhatsApp. Ou então me chame no privado aqui do TikTok. Amém? Fica à vontade. Eu vou fixar aqui o meu WhatsApp. Em nome de Jesus. Deixa eu fixar aqui. E é isso, meus amados. O que Deus quer da nossa vida? Obediência. Nada mais. Obediência. Vou repetir. Tem irmãos que foram ensinados e dizem: ah, mas Deus só quer o coração. Não. Repito de novo. Deus não é açougueiro. E Deus não é cardiologista. Amém? Mas Deus é um Deus que trabalha por meio de um coração sincero. Deus é um Deus que trabalha por meio de um coração que queira obedecê-lo. Amém? E é isso que Deus quer. Que sejamos obedientes à sua palavra. Que venhamos a darmos ouvidos à sua palavra. É isso que Deus quer. Obediência. E eu sou bem sincero em falar hoje. Nesse tempo que estamos vivendo, aonde o pecado está alastrando como um câncer, aonde as tentações estão a todo momento, a todo vapor, aonde os desejos carnais estão desenfreados, está escasso obediência ao Senhor. Eu estou sendo sincero. Está escasso. Tem muitos irmãos aí que estão vivendo uma vida dupla. E o Senhor conhece. Tem muitos irmãos aí que estão vivendo diante do homem. É uma coisa. Mas por trás, só Deus sabe o que se faz. Amém? E a Deus ninguém engana. Ninguém engana. Eu posso sair daqui agora e encontrar com uma amante aqui na esquina, ou então parar ali num barzinho desse da vida aí e pedir um chopinho gelado. Eu posso sair daqui e colocar um filme pornográfico. Deus me conhece. E aí? Então, meus irmãos, a pergunta é: isso que eu acabei de falar convém ao Senhor? É a atitude que Deus espera de nossas vidas? Claro que não. Mas eu posso fazer. Mas cabe a mim. Se as minhas escolhas irão glorificar o nome do Senhor. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, porém nem tudo edifica. Amém? Então, meus amados, o que Deus quer é obediência. O que Deus quer é temor. O que Deus quer é que venhamos a viver a sua palavra dentro dos templos, fora dos templos, dentro de casa, no trabalho, debaixo do chuveiro, quando estiver sozinho, teclando no telefone, dentro do ônibus. Deus quer obediência. Deus quer obediência. Amém? Obediência. Obediência. Quer um exemplo aqui, claro? O profeta Daniel foi lançado na cova dos leões. Amém? Por que os leões não devoraram Daniel? E aqueles leões estavam famintos. Famintos. Por que eles não devoraram Daniel? Porque Daniel era digno? Porque Daniel ele era o melhor? Não.
Aqueles leões não devoraram Daniel na cova, porque Daniel ele era obediente. Ele era obediente a Deus. Outra coisa muito importante que eu quero falar sobre Daniel, sobre a cova, nos dias de hoje. O Daniel na cova, hoje, ele representa o crente que obedece. É isso mesmo. O Daniel na cova hoje representa o crente que obedece. Isso aqui é forte. E aqueles leões que estavam na cova famintos, representa hoje os demônios. E isso aí. Aqueles leões da cova, hoje representam os demônios, que querem a todo instante nos devorar, nos destruir, destruir nossas casas, nossas famílias, nosso lar, nossos casamentos. E por conta da obediência do profeta Daniel, aqueles leões não pôde devorá-los. Não pôde. Porque Deus enviara um anjo naquele lugar. Amém? Então olha a importância da obediência. Olha a importância da obediência. Então, Deus ele quer obediência. Por meio da obediência, Deus ele guarda a nossa casa, a nossa vida dos ataques espirituais, das setas, dos dardos inflamados dos demônios. Uma vida que não tem obediência, ela está aberta, ela está descoberta, na verdade, no mundo espiritual, para as setas do diabo. Amém? Irmã Raquel, essa passagem de Gênesis 12, mas eu estou lendo só o versículo 1, aonde Deus chama Abraão, tá? Eu não li do versículo 2 em diante não, eu li só o versículo 1, aonde Deus trata com Abraão, tá? Deus chama Abraão para que Abraão saia daquele lugar que não convém. Deus conhecia Abraão, mas Abraão não conhecia Deus, então ali foi uma obediência. Isso, porque antes Abraão vivia em Ur, terra de luto por Arã, e depois terra de Terá, seu pai. Exatamente. Então é isso aí, Abraão vivia com seu pai. Eu não sei se a irmã sabe, se os irmãos aqui sabem, o pai de Abraão, ele fazia escultura, imagem de escultura, fazia ídolos, né? Então Deus mandou que Abraão se retirasse daquele lugar, porque era uma terra pagã. Era um lugar que não dava para Deus trabalhar com Abraão. Porque Abraão estava ali, era a terra de Abraão. E assim como, irmã Raquel, assim como você disse que hoje você teve que fazer uma renúncia que lhe doeu, Abraão também teve que abrir mão, ele teve que renunciar à família dele, a parentela e a terra. Então doeu também Abraão ter que sair. Mas Abraão escolheu obedecer. Então isso é interessante. A obediência, ela vai gerar dor em nossos corações. Por quê? Porque ao obedecermos a Deus, vamos estarmos renunciando a algo que para nós até pode ser bom, mas para Deus não é. Para Deus não é. Porque nós vemos o que está diante de nós, mas Deus ele contempla o futuro. Então Deus sabia que se Abraão continuasse naquele lugar, Abraão não iria servir a Deus, não iria obedecer a Deus com excelência. Então por isso que Deus ele dá uma ordem para que nós venhamos a sair dos lugares que não convém, que não agrada. Como está lá em Salmos, que a palavra diz o quê? Não assenteis nas rodas dos escarnecedores. O Senhor dá uma ordem, não vos assenteis nas rodas dos escarnecedores. Então, para que possamos entender que há lugares que não é para o crente estar, há lugares que não é para mim e você permanecer, teremos que sair. Teremos que sair. Amém? É desse jeito. Então, Deus ele sabe todas as coisas. Deus ele sabe todas as coisas. Então precisamos entender, meus amados, que aquilo que Deus tem para a minha vida, aquilo que Deus tem para a sua vida, Deus ele quer fazer, Deus ele quer tornar real. Mas só que lembre-se de uma coisa, existe uma condição. E essa condição é
obedecer a palavra de Deus, obedecer a voz de Deus. Se nós observarmos aqui, Abraão acha que foi fácil para Abraão? Não foi, não. Não foi mesmo. Não é fácil, meus amados. Não é fácil, mas não é impossível. Não é impossível. Porque a palavra de Deus diz o quê? Que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então, a vontade do Senhor sobre a sua vida é boa. A vontade do Senhor sobre a sua vida é perfeita. E a vontade do Senhor sobre a sua vida é agradável. Então Deus, ele sabe o melhor para você. Deus, ele sabe o que é melhor para a tua casa. Mas é necessário você entender o que Deus quer da sua vida. Deus quer da sua vida obediência. Que você ouça a palavra, viva e siga a palavra adiante. É porque era a terra da família dele, já tinha os costumes de lá. Exatamente, irmã Raquel. Exatamente, porque os costumes estavam ali, costumes pagãos. Então Deus não tinha como Deus trabalhar com Abraão naquele lugar. Não tinha como. Primeiro Deus remove, Deus tira, aí sim Deus começa a trabalhar. Aí Deus começa a trabalhar de dentro para fora. Por quê? Porque Abraão estava no lugar... Oh, glória, entenda isso aqui é forte. Abraão estava aonde ele queria estar, certo? Mas não era onde Deus queria que ele estivesse. Então Abraão estava onde ele queria estar, e Deus fez Abraão sair para um lugar onde ele queria que Abraão estivesse. Ou seja, o querer de Deus para a nossa vida, muitas das vezes, irá custar algo para nós. Teremos que abrir mão. Teremos que abrir mão. Então é assim que Deus faz. Deus permite a perda de algo aqui, para que lá na frente Ele nos conceda aquilo que Ele quer nos conceder. Lembra? A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Deus sabe o que é melhor para nós. Então, meus irmãos, a palavra para hoje é obediência ao Deus de Abraão. Oh, glória! Obediência, meus amados. E lembre-se do que eu falei sobre Daniel. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, Deus, ele envia anjos para nos guardar. Deus envia anjos para guardar o nosso lar. Deus envia anjos para guardar a nossa família. Deus envia anjos para guardar o nosso casamento. Deus envia anjos para nos abençoar. Amém? Então, obediência, meus amados. Obediência ao Senhor. Ei, varão, ei, varoa, obedeça ao Senhor. Obedeça. Esse é o tempo. Amém? Meus amados, estarei ficando por aqui, irei terminar a live. Eu quero dizer para os irmãos e irmãs, você que precisar de ajuda, amém, oração, você que precisar de alguma ajuda dentro da palavra de Deus, você que precisar de alguma ajuda, eu estou aqui para poder servir em Cristo. O meu PV aqui no TikTok está liberado, tá bom? Deixei aí o meu telefone, tá? Meu WhatsApp, pode me ligar. Amém? Pode me ligar. Pode mandar mensagem, você escolhe. Eu estou aqui somente para poder ajudar em Cristo, tá bom? Debaixo da graça do Senhor. E fiquem com essa palavra em vossos corações. Guardem essa palavra, tá? Porque não saiu do meu coração, mas do Espírito de Deus para a sua vida, para te abençoar. Deus, ele busca corações dispostos a obedecer a sua palavra, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, irmão Luiz, sempre aprendendo com suas interpretações bíblicas, e na live da irmã Regiane. Amém, irmã Raquel, amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Deus abençoe a todos aqui nessa live, tá? Eu peço aos irmãos encarecidamente, em nome de Jesus, você que sentiu no coração de seguir esse perfil aqui do TikTok, siga, para que você possa ser notificado sobre a próxima live, para que você possa ouvir conteúdos. Tem ali no meu perfil como
Nossa, tem vários assuntos bíblicos, né? Várias mensagens edificantes para a sua vida. Então você que quiser seguir, siga esse perfil, tá? Para que você seja notificado e se alimente com a palavra, ouça a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Em nome de Jesus, agradeço a todos que curtiram aqui essa live. Glória a Deus por isso, tá bom? Um beijo no coração de vocês. A paz seja com todos, uma boa noite, bom descanso. Em nome de Jesus. Fui.